Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, numa manhã de quarta-feira, que quando chega a quarta-feira eu entendo que é o meio da semana. Nós estamos mais próximo do sábado, do domingo, e que Deus abençoe a sua vida. A quarta-feira nós chamamos de quarta missionária e nós estamos aqui com um tema muito atual, apostasia. Tá? Muitos têm negado sua fé, muitos têm negado o próprio Cristo na sua vida, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas conexões com coisas e pessoas erradas, seguindo pensamentos que destroem o que Cristo nos ensina, pensamentos que nos colocam na dúvida da balança entre certo e errado, ideologias mundanas. E falo isso sem medo nenhum. Você que fala que é cristão e não mudou de vida, não houve uma transformação de dentro para fora, eu te digo com todas as letras e palavras do meu coração que é necessário nascer de novo. Deixar o pecado, deixar as más ações, os preconceitos, os conceitos irracionais, eu vou chamar irracionais, porque são conceitos que você traz de um mundo egoísta, de um mundo que só pensa em si mesmo, que só constrói para si próprio e que destrói quem está em sua volta. E aí, o significado de apostasia, né? Apostasia, que é uma coisa que está tão em moda, a Bíblia se refere ao abandono da fé. Você deixar de acreditar naquilo que você acreditava. Desde os tempos da igreja primitiva, que os apóstolos enfrentavam situações de apostasia, eles só falavam em apostasia. E aí tem um texto que eu gosto muito, que está lá, peraí, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Um texto que está falando muito aos nossos corações, né? Sobre apostasia. E Deus coloca no nosso coração verdades tão tremendas e a gente acaba deixando de viver a vida em Deus para viver uma vida sem sentido, uma vida sem fé, uma vida sem foco, uma vida sem um caminhar direto. E aí nós passamos a viver aquilo que nós acreditamos, né? E um dos sinais da vinda de Jesus, dos últimos tempos, é exatamente a frieza espiritual, a apostasia. E nós temos combatido na Igreja Graça e Vida tudo aquilo que está em desacordo à palavra de Deus, né? E o significado de apostasia vem do grego. Apostasia, originalmente esse termo grego tem um significado técnico relacionado à revolta, mas nas escrituras significa abandono ou disserção da fé de forma consciente. O comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. E aí, eu vou te dizer qual é o texto. 2 Tessalonicenses 2:3, onde Paulo é acusado de se desviar da lei de Moisés. E aí nós vamos ler. 2 Tessalonicenses 2:3. Vamos lá. Eu estou sem o meu computador, que ele hoje insistiu em não abrir. Pronto. 2 Tessalonicenses 2:3, meus amados irmãos, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama
Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado um iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, esse texto fala para nós sobre essa apostasia e como esse espírito mundano vai se manifestar no meio da igreja, tirando a fé de muitos cristãos. Nessa manhã, eu quero que você medite nessa palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. A palavra também diz que falsos mestres se levantarão, e pelo menos nesses últimos 15 anos, a igreja deixou de ser igreja. A igreja passou a inventar e copiar comportamentos e conceitos fora ao padrão bíblico, fora ao padrão daquilo que o próprio Jesus ensinou à igreja. E onde fica missões no meio dessa história? Missões ficou abandonada, literalmente. Começamos a investir em pastores, apóstolos, milagres e prodígios, profecias, e os missionários ficando de lado, a missão da igreja sendo esquecida, a doutrina, a sã doutrina sendo apagada, sendo retirada dos púlpitos, as pessoas deixando de fazer os evangelismos para ganhar almas para Jesus, e o foco da igreja virou outro que não era a palavra de Deus. O foco da igreja foi ficar famoso, cantores cristãos cobrando cachês exorbitantes para fazerem seus shows, que deixou de ser adoração e passou a ser show. Grandes mensageiros de Deus com dons espirituais tremendos, ganhando também cachês e ofertas, assim, que fazem vergonha, eu ia dizer outro nome aqui, mas que fazem vergonha ao evangelho, que fazem vergonha ao nome de Cristo. E muitos estão deixando as boas práticas e a palavra de Deus para enveredarem pelos seus próprios caminhos. E a apostasia é um caminho sem volta. Somente o Espírito de Deus, que tem impedido que a coisa fique pior do que o que já está. O Espírito de Deus tem estado comigo e com você, nos mostrando o caminho, mas tem aqueles que têm rejeitado. Tem rejeitado o caminho com Cristo, o caminho da palavra, que é um caminho de vitória. Mas não é essa vitória que estão pregando por aí, não. É a vitória do céu, a vitória da eternidade, a vitória do porvir que já está prometido e que foi concluído no está consumado. Agora o que nós temos que fazer é aceitar Jesus no nosso coração, pedir que Ele more aqui dentro do nosso peito e que Ele nos ensine a caminhar com Ele todos os dias. Cristo é tudo em todos. Que Jesus, nesse dia de quarta-feira, possa fazer no teu coração uma casa linda. E que você possa entrar nessa vida com Deus e que Ele possa entrar nesse coração e ter comunhão com você. Não adianta nada você dizer da boca para fora que tem Cristo se você não deixar Ele entrar e cear com Ele e passar a ter uma vida de discípulo de Cristo, de viver com Cristo uma nova vida, sem esses conceitos mundanos. A gente daqui a pouco não consegue mais falar, fica pensando, será que eu posso dizer isso? Será que eu posso dizer aquilo? Como será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Será que elas vão deturpar o que eu estou falando, distorcer? Eu falar genésio, elas vão entender apnésio? O que será que vai acontecer com esse mundo?
Olhe os seus conceitos, vigie as suas palavras e acredite, Jesus é o mesmo e será para sempre. Tudo passa, mas a sua palavra, essa permanece. Deus te abençoe. Tenha uma quarta-feira maravilhosa, cheia de amor, de paz. Viu? Que Deus entre na tua vida e no teu coração e que tudo possa ser feito de acordo com a vontade dele. Deus te abençoe. Amém.